A bênção de uma ministração, de uma equipe é sempre favorável na igreja. Por quê? Porque você vai perceber que na alternância dos pregadores, dos mensageiros, dos irmãos que vão estar trazendo a palavra nesse curso, na sua infinita bondade, o Espírito Santo acrescenta essa complementaridade das nossas histórias, das experiências que temos, e também ao transmitir o conteúdo da palavra. Nós não somos donos de toda a verdade, não temos todo o conhecimento. E uma bênção no ministério colegiado é isso. A ministração vai sendo completada, acrescentada, fortalecida, embasada, ampliada para a nossa reflexão e para absorvermos a mensagem do Evangelho. Eu quero começar, antes de fazer algumas considerações e mergulharmos na continuidade da apostila, com a segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Quando falamos de evangelização, quando nós falamos de boas novas, nós estamos falando na transmissão de uma mensagem que nos foi confiada. Uma mensagem, como nós vimos ontem, que teve o seu início no coração de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus Triuno, que foi dada ao Filho, que não só trouxe a mensagem, como encarnou a mensagem, como consumou a obra da mensagem que nós anunciamos e testificou desta mensagem. E a igreja recebe a missão de Jesus para transmitir e levar essa mensagem, indo por todo o mundo. Não há entrega de mensagens se nós não marcamos a nossa presença. E a igreja e eu quero completar aqui a ideia que foi transmitida já no primeiro momento sobre o reino de Deus. A igreja não é somente um ajuntamento de pessoas que falam sobre o reino. A igreja anuncia a mensagem do reino, mas mais do que isso, ela é sinal visível da presença do reino de Deus aqui na terra. Aleluia. A igreja precisa ser sinal desse reino, para dizer de maneira clara que entendeu, assimilou a mensagem e que essa mensagem agora repercute no seu estilo de vida. O que você está querendo dizer com isso, Nelson? Exemplo, vimos ontem, fomos enviados ao mundo, e fomos enviados ao mundo para servir. A mensagem das boas novas nos traz essa dupla responsabilidade de entregar a mensagem, e como consequência dessa mensagem nós estamos agora a serviço de Deus e a serviço do próximo. Por quê? Porque isso é termômetro para nós se nós absorvemos corretamente ou se formos corretamente evangelizados. Quando confessamos a Cristo como Senhor e Salvador e dizemos que agora nos dispomos a estar debaixo do seu reinado, da sua autoridade, isso vai repercutir imediatamente no nosso estilo de vida. Eu conheço uma comunidade lá em Bauru, é um ajuntamento de cristãos, eles se reúnem em nome do Senhor, eles se ajuntam ao redor da mesa, eles estudam a palavra, eles até oram. Mas o que essa comunidade está fazendo como consequência de ser? Ela é agora uma nova comunidade, ela é uma nova sociedade, ela é um sinal visível do reino de Deus aqui, onde existem homens e mulheres que dizem que é possível viver debaixo da autoridade do senhorio do Senhor. O que essa igreja está fazendo? Eles se reúnem, eles estão estruturando a sua religião, eles têm agora um templo, eles têm agora uma pessoa jurídica, eles têm lá até alguns projetos, uns programas, alguns eventos lá para o pessoal que está na comunidade. Sim, mas o que eles estão fazendo
com a prática de boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas, que é a consequência imediata da salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé, dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas nós somos inspiração de Deus. Nós assimilamos a mensagem do Evangelho, e Deus agora escreve em nós uma linda história inspirada por Ele, para praticarmos as boas obras. Eles estão pregando o Evangelho? Eles estão criando novas oportunidades? Não. Eles estão envolvidos em causas e projetos sociais que trazem o benefício da dignidade que Deus compartilhou como imagem e semelhança? Não. Eles estão comprometidos com pessoas que estão sofrendo, que estão com dores, que estão com lamentos, que estão sem esperança. Eles estão presentes como sinal histórico do reino de Deus, que está transmitindo o amor e compaixão? Não. Então, vamos voltar. Nós não entendemos o Evangelho. Por quê? Porque quando nós dissemos que somos cristãos e que estamos debaixo da autoridade do Senhor, nós somos agora o quê? Seus servos. E servo que não serve, não serve. Não entendeu o Evangelho. Não entendeu a natureza do Evangelho. A sua vida e a minha vida não pode ser a mesma. Os nossos ajuntamentos nas casas, nos clubes, nos templos e aonde nós nos reunimos em nome de Jesus, não podem transmitir uma vida apenas religiosa. Por quê? Porque historicamente, como o pastor Abílio falou, desde o quarto século com Constantino, os cristãos resolveram buscar as suas referências na herança hebraica e foram se estruturar em templos ou em sinagogas, né? O que aconteceu? Nós burocratizamos a fé. Nós adoramos complicar o que não é complicado. A mensagem já é difícil. A mensagem já tem um alto preço. A mensagem, apesar de ser transmitida e da simplicidade da vida, do seu testemunho, ela é muito difícil de ser assimilada e de ser respondida favoravelmente. A porta continua estreita, porque a mensagem é estreita. Porque a mensagem é difícil. Não é uma mensagem que tem um apelo mercadológico. Não é uma mensagem triunfalista, como era a igreja de Corinto. Eu quero meditar um pouquinho com vocês. 2 cartas que Paulo escreve a esta igreja. Uma igreja que tinha uma representatividade de manifestação de dons espirituais quase que completa. Mas uma igreja que vivia no seu triunfalismo. Uma igreja que vivia parecendo que não precisavam de nada. A igreja de Corinto vivia essa dimensão. Eles pensavam que já tinham alcançado o sucesso por terem absorvido as boas novas do Evangelho. Eles viviam como se não precisassem de nada. Vocês já estão fartos, já estão ricos. Foi chegado o reino de vocês, mas sem a autoridade de Jesus. Vocês parecem nobres e nós desprezíveis. Eu, como apóstolo, parece que sou uma pessoa desprezível. Não posso ser nem mais acolhido na comunidade a quem eu tenho ministrado. Até a presente hora nós temos vivido fome, sede, nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa. Temos chegado a ser considerados o lixo e escória de todos. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8. E vocês estão vivendo assim, complicando o Evangelho. Vocês estão vivendo as boas novas sem essa disposição de renúncia. Vocês precisam rever aquilo que vocês absorveram desde o início, se nós nos dispusemos a estar debaixo da autoridade do Senhor. É por isso que a evangelização, ela não produz necessariamente métodos ou estratégias. A mensagem do Evangelho, ela produz novas criaturas. E nós somos as cartas vivas que Deus espera no mundo como sinal histórico do reino de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Começamos porventura outra vez e recomendar-nos a nós mesmos, ou temos a necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vocês? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens.
estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, que não foi escrita com tinta, mas foi escrita pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que nós temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A igreja de Corinto recebia cartas de outros líderes religiosos com distorções do Evangelho. Não recebiam só cartas de Paulo. Pelo contrário, recebiam cartas de líderes que questionavam a autoridade de Paulo. E Paulo diz: não acolham a esses pregadores ou essas cartas onde aqueles que trazem a mensagem não são referência daquilo que dizem ou que pregam, que não pregam o Evangelho com integridade e que não têm uma vida íntegra como consequência de terem abraçado esse Evangelho. É por isso o descrédito hoje na sociedade, no mundo contemporâneo. Como é que as pessoas vão assimilar o Evangelho de gente que prega, que tem, entre aspas, ficha suja? Período de eleição, né? Líderes que exploram a fé, que são estelionatários da fé, que escondem a natureza, a essência do Evangelho, que não pregam arrependimento, que não pregam o reino de Deus, que não pregam renúncia, que não pregam o preço de tomar a sua cruz, que têm vidas que não são a autenticação daquilo que falam. E Paulo diz: vocês são aqueles que vão transmitir a mensagem. Não só eu como apóstolo, mas vocês agora são ministros da nova aliança. Vocês são ministros para pregar que nós temos acesso a Deus, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, rasgou o véu, e nós temos agora intimidade e presença de Jesus. Nós precisamos ser essas cartas vivas. E olha que coisa interessante, como a Bíblia é maravilhosa, como esse Deus triuno é responsável. Ele diz: não está escrita com tinta, mas o que? Pelo Espírito de Deus. Versículo 4: e é por intermédio de Cristo que nós temos tal confiança em Deus. Versículo 5: a nossa suficiência vem de Deus. Perceberam a trindade aí? Perceberam o Deus triuno? Espírito, o Evangelho de Cristo e na suficiência do nosso Deus. Nós temos todos os recursos, se assimilamos a mensagem de maneira correta, para sermos essas cartas vivas com o nosso estilo de vida, com a nossa simplicidade. Por isso que é uma das bênçãos quando você envia para um lugar, para uma nova cidade, para uma nova realidade, uma pessoa que é a testificação de que aquele Evangelho tem vida. Por isso que nós não mandamos e não podemos mandar irresponsavelmente pessoas para abrirem novos trabalhos, se não estão de fato vivendo o Evangelho. Você abre a sua casa, mas você precisa entender que você é uma testemunha de Jesus ali. Você está num ajuntamento que se chama igreja, e que agora é o sinal histórico da presença desse reino. Esse reino de Deus que está tomando forma, esse reino de Deus que está sendo estabelecido entre nós. Igreja é sinal do reino e não um grupo que somente fala sobre o reino. Se você puder anotar aí, por favor, você tem uma canetinha, eu não coloquei essa definição. O reino de Deus é a suprema autoridade, do seu reinado, plenamente reconhecido sobre o universo transformado e no coração do seu povo redimido e glorificado. O reino de Deus é a suprema autoridade do seu reinado, plenamente reconhecido sobre o universo transformado e no coração do seu povo redimido
e glorificado. Esse reino que João Batista veio prenunciar e anunciou, Marcos capítulo 1, versículo 3 e 4, e que ele confirmou, Marcos capítulo 1, versículo 15, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus confirma a pregação anterior de João Batista. Esse reino que está sendo agora inaugurado no coração de homens e mulheres em todas as raças, tribos, línguas e nações, que vão se colocando debaixo dessa autoridade. E esse reino vai se concretizar com a vida de Jesus, onde toda a criação, todos os principados e potestades, todas as autoridades, todos os seres humanos em todas as épocas, de todas as raças, tribos, línguas e nações, estarão debaixo definitivamente da sua autoridade, inclusive Satanás derrotado. O reino de Deus é esse que nós estamos anunciando. As pessoas vão acolhendo isso, entregando a sua vida a Jesus Cristo. Muito bem. O reino de Deus é a suprema autoridade do reinado do Senhor, plenamente reconhecido sobre o universo transformado e plenamente reconhecido no coração do seu povo redimido e glorificado. Plenamente reconhecido sobre o universo todo transformado e no coração do seu povo redimido e glorificado. Essa definição é uma definição que foi escrita também no Pacto de Lausanne por Samuel Escobar, um líder, pregador, pastor na América Latina, que influenciou muitos líderes no nosso país, e que mostra essa essência do reino que está sendo anunciado, que ainda não está instalado definitivamente, mas que nós já profeticamente anunciamos na vinda e na volta do Senhor Jesus Cristo. Como diz René Padilha, que foi um dos formuladores da missão integral, dos pregadores da missão integral desde 1970, a fé sem arrependimento não é uma fé redentora para a salvação, mas para uma presunçosa crendice. Não existe fé genuína para a salvação se nós não passamos por um processo de arrependimento. Ok? Entendido essas coisas que nós colocamos? Nós encorajamos essa reflexão e tentamos não perder a nossa espinha dorsal daquilo que nós temos conversado desde ontem à noite. Na página 1, a palavra evangelização então deriva de um termo grego, evangelizomai, que significa literalmente trazer ou difundir as boas novas. Portanto, é impossível falar sobre evangelização sem se referir ao conteúdo das boas novas. Que conteúdo é esse? Jesus Cristo, Ele próprio, a essência do Evangelho. Nós vimos ontem que o primeiro elemento que nós precisamos considerar são os dois eventos centrais históricos, como o pastor Abílio reafirmou no primeiro tempo de meditação e de reflexão: a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Os apóstolos concentraram nas boas novas a essência dessa mensagem: morte e ressurreição. Sua morte e ressurreição eram para eles eventos históricos verificáveis, eram eventos significativos, pois Cristo morreu por nossos pecados, tomando sobre si nossa condenação e assegurando a nossa justificação. Era necessário provar esse amor, era necessário essa capacidade de doação, era necessário para que as pessoas pudessem entender de fato que eram amadas. Não há como nós entendermos a expressão ou a palavra de alguém que diz que nos ama, sem essa pessoa de maneira evidente deixar clara isso, com uma atitude e com uma prova. Isso é bastante complicado. Eu me lembro de uma pessoa em especial, a Naoko, que veio de uma família de herança budista. Naoko era uma menina que chamava a atenção das igrejas Holiness nos seus acampamentos em Panorama. Fui preletor ali pelo menos uns 5 anos em seguida. Saía de São Paulo, pegávamos o trem, íamos ali para Panorama nos encontros de juventude da igreja Holiness.
E eu ouvia falar da Naoko. Olha, ela continua lá naquele mesmo quarto, sozinha. Ninguém dorme no mesmo quarto que ela. Isso já no quarto acampamento. Uma pessoa que não se abria para relacionamento, para conversa, para diálogo. Ela estava no trem na ida e eu não sabia. Depois eu vim saber sobre a Naoko. E voltamos depois para São Paulo, depois de 7 horas também de viagem. E a Naoko sentou do meu lado no banco. E eu fiquei assim, como é que eu começo a conversar com essa menina? Essa menina aí, que ninguém conversa, que ninguém chega perto, que vem com aquela herança budista, de semblante pesado, uma menina franzina. E nós começamos a conversar. Falei, Naoko, fala um pouquinho da sua família. Ela começou a colocar um pouco da história dela, de família budista. Ela estava ali na comunidade evangélica porque algumas pessoas a convidaram. Era o 3º acampamento que ela vinha, mas ela tinha muita dificuldade de se relacionar, porque não aceitava que alguém pudesse ser capaz de amá-la. E aí entrou uma terceira ênfase que nós vamos falar aí um pouquinho sobre a questão do diálogo, conversar com as pessoas sobre o Evangelho, conhecer um pouco da história delas, das heranças que ela teve, para nós podermos aproveitar a oportunidade de colocar esse Evangelho dentro de alguma coisa significativa na sua história. E ela começou a falar de várias rejeições que ela teve, e a principal dela começou quando pequena. Mas o que aconteceu, Naoko? Eu estava no Japão, meus pais, eu e minha irmã, eles me deixaram perto de um chafariz e pediram para eu tomar conta da minha irmã, e ela caiu no chafariz e se afogou. E desde aquele dia, o ritual na minha casa, dentro do budismo, lembrando dos mortos, todos os dias, aquele ritual em casa era uma acusação para mim de achar que alguém pudesse me amar novamente, ou entender que eu era uma pessoa digna de afeto e de amor. E eu não sei o que é isso. Você fala a palavra amor, não tem nenhum significado para mim. Eu não sei o que é isso, porque eu nunca recebi do meu pai. Não sei o que é isso, porque eu nunca recebi da minha mãe. Eu falei, Naoko, tem alguma coisa que é significativa para você, que é importante? Ah, tem sim. Posso mostrar para você? Pode. Abri o livrinho dela, tinha um cachorrinho. Esse aqui é o meu melhor amigo. É o meu único referencial de amizade que eu tenho. Eu falei, Naoko, você seria capaz de entregar o seu cachorrinho para morrer e dizer para alguém que você ama? Não, eu não teria coragem de fazer isso. É o que eu tenho de mais precioso. É o meu companheiro, meus ouvidos, é aquele que me acolhe toda noite sem amigos. Jesus entregou o seu filho na cruz para dizer que ele te ama. E aquela menina chorou durante 1 hora em seguida naquele trem. E no final desse choro ela falou assim, agora entendo o que é um amor sacrificial. Eu quero esse Jesus na minha vida. Aleluia. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos para dialogar esse Evangelho, para colocar o Evangelho dentro de alguma coisa, de uma realidade que essas pessoas têm nas suas histórias. Levarmos o Evangelho e dizermos que essas pessoas são amadas por Deus. A importância de testemunhas. O segundo evento na pregação apostólica inicial do Evangelho. Pessoas que foram testemunhas da ressurreição, que foram testemunhas da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Nós somos testemunhas e recebemos o Espírito de Deus para sermos testemunhas daquilo que Deus fez na nossa vida. Isso ninguém pode negar. As pessoas podem não respeitar, mas não podem negar o fato de que você passou e tem uma experiência pessoal
com Jesus Cristo, assim como os apóstolos tiveram uma experiência pessoal com Jesus, vendo a sua ressurreição. Em terceiro lugar, as boas novas dizem respeito não somente a Cristo, ou o que Cristo fez no passado, mas o que Ele ainda oferece a cada um de nós. E Ele oferece o perdão dos nossos pecados, nos livrando de toda culpa. E Ele nos oferece o Espírito Santo, nos capacitando a viver para Deus e para o próximo. Nós vimos isso nessa meditação curta em 1 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3. Em quarto lugar, todo homem precisa se arrepender e crer no Evangelho. E nós falamos sobre essa fé, que não é uma fé apenas de uma crença ou de uma crendice, mas é uma fé que é absolutamente necessária para a salvação. Eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço a minha carência e a minha necessidade. Como o pastor Abílio falou sobre o diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana. Você não precisa se tornar uma adoradora em Jerusalém, perto do poço de Jacó, ou seguindo apenas uma herança da velha aliança hebraica, com esses referenciais, não. Você precisa de alguém que transforme o seu coração, que sacie a sua sede, que mate a sua fome espiritual. E eu sou essa pessoa que estou oferecendo para você essa água da vida. Jesus não fez um convite a um clérigo, a um pastor, ao padre, ao rabino, mas Jesus fez esse convite a uma prostituta que tem dificuldade de entender que é amada, que tem dificuldade de entender um amor de entrega sacrificial, que tem dificuldade de entender um amor que não é utilitarista, por ter muitas vezes o seu próprio corpo sendo usado. Jesus se oferece como água da vida, para que as pessoas possam acreditar nele, se entregar, se renderem a ele, serem saciadas na sua fome e na sua sede. Louvado seja o nome do Senhor. 4 palavras que vieram à tona no Pacto de Lausanne, ciclos que são importantíssimas para nós entendermos o conceito de evangelização e missão. Primeiro, a presença. Nós precisamos e estamos presentes no mundo, nós não podemos estar ausentes de qualquer realidade. O princípio é o princípio da encarnação. Deus se esvaziou da sua glória, não julgou por usurpação ser igual a Deus, Jesus, e Ele vem, se esvazia da sua glória, dos seus direitos, das suas prerrogativas de Deus, e vem até a condição menor que um ser humano pode viver, que é a condição de escravo, e assume a forma de servo reconhecido em figura humana. A nossa presença é fundamental para a pregação e para o testemunho. A nossa presença para pregar Cristo crucificado, Jesus como Senhor, como Paulo fez em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, é fundamental. A nossa presença é a evidência de que a autoridade de Jesus está sendo exercida, e há homens e mulheres que estão se submetendo e se rendendo a essa autoridade. É por causa disso, né? E o número varia um pouco, né? O Ortiz, Dionísio Pepe, que eu coloquei, que conheceu o Juan Carlos Ortiz no período que ele escreveu o livro Jesus Cristo é o Senhor. E aí depois você pode conferir um exercício para a gente ver se está certo ou não, né? 650 vezes, 54 vezes como Salvador, 19 como Mestre. E aí depois você pode fazer essa pesquisa em casa. Mas não há evangelho pregado se você não prega o senhorio de Jesus Cristo. Ora, quem é que não quer salvação dos seus pecados? Quem é que não quer salvação das suas dores? Quem é que não quer salvação dos seus lamentos? Quem é que não quer alívio do seu sofrimento? Quem é que não quer bênçãos incontáveis de qualquer natureza? Qualquer idiota quer. Você não quer a paz de Deus? Claro, de Deus, seja ele quem for, Buda, Jesus, claro que eu quero paz. Mas não é só isso que eu vim oferecer. Eu vim dizer que você precisa se submeter à autoridade daquele que te criou e que te amou na cruz. Aleluia. Isso é complicado.
senhorio de Cristo é algo que nós vamos confessando, não é uma vez só, meus irmãos. Nós precisamos confessar hoje que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E na hora que você volta para casa, que você se desentende com a sua esposa, que tem uma tensão forte com o seu filho, que tem uma luta para você administrar suas finanças, que tem aquela responsabilidade sua como irmão, talvez de chegar para o irmão e falar: irmão, precisa mudar nisso, preciso visitar aquele irmão, preciso orar com ele. Todos os dias, em todas as nossas dimensões relacionais, nós somos convidados para quê? Para declarar que Jesus é o Senhor. E essa é uma declaração que nós faremos até a vinda de Jesus Cristo, se perseverarmos até o fim. O pastor Abílio falou, nós vamos sendo provados na nossa confissão. Todos os dias, Deus sabe que nós temos um coração inclinado à desobediência. Podemos confessar Cristo como Senhor inicialmente, mas se nós não cultivamos a presença de Cristo com a sua palavra e aprofundando o nosso conhecimento nesse evangelho que nós abraçamos, nós vamos nos distanciando, nós vamos negando a Jesus todos os dias. E Deus tem um método sempre eficaz. E eficaz é o método do sofrimento. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, diz o autor de Hebreus. Porque Deus nos pouparia de lutas e de sofrimentos. E todos nós sabemos aonde pega essa declaração. Que nós temos vivido lutas em nossas realidades pessoais, famílias, a nossa caminhada. E nós sabemos o quanto precisamos de Jesus para nós estarmos conseguindo nos submeter à autoridade do Senhor. Há um pano de fundo para o nosso testemunho, há um pano de fundo na evangelização, que é a nossa presença. Nossa presença no mundo é indispensável à evangelização. A primeira palavra da grande comissão, eu escrevi aí, não foi pregai, mas ide ou indo. Na realidade, no texto original grego, é essa ideia de nós estamos presentes. É por isso que todos nós somos missionários. Você não precisa sair do seu lugar. Você está, quando essa palavra foi dita, olha, indo por todo mundo. Você que é médico, indo para o consultório. Você está na faculdade, indo para a faculdade. Você indo para o teu clube para fazer a tua academia, indo para a academia. Você abrindo lá um grupo no seu condomínio. Aonde você estiver indo, pois, façam discípulos, preguem o Evangelho e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não podemos pregar Cristo profundamente à distância, sem encarnação, identificação, sem estar junto. Rádio, TV, internet, redes sociais hoje atenuam essa presença. Estar junto das pessoas onde estamos vivendo e fomos além da nossa realidade é fundamental, pois pressupõe esforço para estar e se identificar. Eu fiz parte de comunidades carentes de periferia, onde eu ajudei a fundar e levantar algumas comunidades locais. Mas também fiz parte de uma outra realidade, onde tinha executivos, pessoas de classe média alta, e nós vamos ter dificuldade de andar em qualquer direção. Nós que tentamos ficar mais ou menos na classe média, né? Não sei se a gente consegue ficar na média. Mas todos nós temos as nossas limitações de identificação. Não adianta eu falar assim, vamos sair agora evangelizar os pobres. Eu, pobre, eu prefiro ficar à distância. Porque se eu for me envolver, eu vou me envolver com a dor e com o sofrimento quase todos os dias. Não, mas então é melhor você evangelizar os executivos, o mundo acadêmico. É muito mais difícil o testemunho no meio dessas pessoas. Muito mais difícil, mas a carência é a mesma. E nós precisamos de testemunhas nestes lugares. Precisamos falar de Jesus com todas as pessoas indistintamente, estarmos presentes para dialogar, para trazer o Evangelho. A obra de conversão, a obra de transformação é do Espírito Santo. A nossa responsabilidade é evangelizar, jogar a semente, mas nós temos que jogar uma boa semente. E temos que ser coerentes com aquilo que nós estamos falando. Com o resultado dessa presença, o diálogo com não cristãos não só é justo e recomendável, mas indispensável. Nós não estamos lá tentando enfiar o Evangelho de Jesus de qualquer jeito pela boca das pessoas. Nós temos que respeitar as pessoas como Jesus respeitou.
Nós temos que ser sensíveis para estabelecermos um vínculo de amizade e ganhar essa autoridade na nossa presença de transmitir a mensagem que nós temos. É por isso que eu creio pessoalmente que a adoração, que é fruto do nosso estilo de vida, que não é fruto apenas de movimentos, de estratégias, de métodos, que são ferramentas também importantes e fundamentais da evangelização, e nós não devemos abandonar esse caminho também, que pode ser criativo, mas eu continuo crendo, como o apóstolo Paulo coloca aqui para a igreja de Corinto: vocês precisam ser as cartas vivas, as testemunhas, a autenticação de que a mensagem que vocês estão pregando realmente pode transformar, salvar e mudar o rumo, a direção, as prioridades da nossa vida. Amém? Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: vai ser rápido hoje também, fica tranquilo, viu? Já está querendo fazer sua caminhada, tá? Vamos aí. Diálogo, infelizmente, é uma palavra mal usada e compreendida. Algumas pessoas a confundem ou têm usado para descrever uma situação de comprometimento e esvaziamento do que consideramos evangelho e encarnação. Alguns acham que não, o diálogo não faz sentido, porque muitas vezes parece que nós vamos negar aquilo que nós cremos, ou vamos deixar de comunicar aquilo que nós precisamos comunicar. Não. O diálogo é construirmos um caminho, é aquilo que o reverendo John Stott diz: nós somos construtores de pontes. O mundo contemporâneo onde nós estamos inseridos, o mundo bíblico aqui, a mensagem do evangelho, e nós estamos o tempo todo construindo essas pontes para que esse evangelho possa ser anunciado. Ora, se eu já estou, amém, não preciso construir ponte. Mas se eu não estou e quero caminhar com determinados grupos e realidades onde eu vou me inserir como igreja, eu preciso aprender a construir essas pontes e dialogar. Nós precisamos de sabedoria de Deus. Nós precisamos de discernimento de Deus. Aleluia. Irmãos, me perdoem essa palavra. Nós precisamos saber o que nós temos que dizer e aquilo que nós não temos que dizer. Não vamos complicar o evangelho, que já tem um conteúdo difícil, mas que podemos fazê-lo de maneira simples, com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Aleluia. Os pães e os peixes estão nas suas mãos. Deus vai multiplicar esse pão e peixe. Os instrumentos Deus tem dado a você. Deus tem distribuído dons. Deus tem dado capacitações do seu espírito. Deus vai abrir portas. Por quê? Porque Ele nos colocou aqui nesse mundo para sermos seus servos. Quando você vem para um curso como esse, quando você vem para uma preocupação da equipe de líderes e de pastores, de trazer esse assunto novamente, é uma preocupação absolutamente pertinente e urgente. Por quê? Porque nós somos essa nova comunidade, nós somos esse sinal visível do seu reino aqui na terra. Nós não somos todo o reino, mas nós somos o sinal, um dos sinais da presença do reino de Deus aqui na terra, e nós queremos ser canais do seu amor. Diálogo corretamente definido é uma conversação respeitosa, atenta em que ambas as partes são sérias e que cada um se acha preparado para ouvir a outra parte. Um dos caminhos que tem me feito voltar a algo que eu abandonei desde o início foi um diálogo que eu tinha com católicos romanos. Por quê? Minha herança toda católico-romana, eu sou descendente de um padre, família Lima Verde. Cresci ou nasci com o berço com herança católico-romana. Logo depois da minha conversão, eu tive a infelicidade de fazer parte de um curso de evangelização. E quem falava, alguém fazia essa pregação, era um ex-padre, que escreveu um livro chamado Como Escapei das Garras do Papa. Aquilo me quebrou, me desmobilizou. Eu saí de lá, eu via um católico romano, eu queria atropelar.
Em vez de aquele homem me passar ou transmitir para a comunidade onde eu fui batizado um amor, uma compaixão, e lembrar da minha história, da minha herança, e lembrar de que a nossa herança que recebemos como evangélicos veio dessa tradição. Deus estava ali escrevendo a sua história. Para voltar a me reconciliar, a voltar a ter esse espaço aberto de diálogo. Muitos anos, irmãos. O pastor Rabino falou que nós somos os nossos próprios inimigos. Nós quebramos o nosso diálogo com a nossa herança, né, que recebemos dos católicos romanos, e quebramos as nossas comunicações entre nós, achando que nós somos a grande sacada de Deus no mundo contemporâneo para Bauru. Fomos honrados com a presença, com o convite de Jesus para nós o seguirmos. Onde você estava, Deus foi até lá e usou pessoas que foram canais desse amor, para que você pudesse hoje estar aqui servindo a Jesus. Embora a evangelização em si mesma seja a divulgação das boas novas, ela não é indiferente à reação das pessoas à mensagem que ouvem. Pelo contrário, a evangelização é a proclamação. Proclamação no original grego significa querigma. Nós somos uma comunidade que foi chamada para proclamar a mensagem. É a nossa responsabilidade. Nós temos uma mensagem, nós temos o que dizer, nós temos relevância em qualquer contexto da sociedade, seja político, seja nas periferias, no campo, no mundo acadêmico. Nós temos uma mensagem que pode transformar a pessoa, e quando transforma a pessoa, pode transformar a sociedade. É por isso que a igreja é conhecida como esta nova sociedade, essa nova humanidade que foi criada a partir da mensagem, da obra, da encarnação, da ressurreição de Jesus Cristo. Nós somos a nova comunidade. Comunidade do Senhor. Você está falando? Sim. Nós podemos dizer que nós somos a própria mensagem. Nós somos a própria mensagem. As cartas vivas, como Paulo colocou a Corinto. Olha, escuta, você preparou o homem lá? Não precisa, nós mandamos o homem. Ele não sabe ainda direitinho, não domina todo o conhecimento bíblico, ele não conhece tudo das Escrituras, mas nós sabemos quem esse homem é. Transformado, novos valores, vida bonita na família, um cara íntegro e sério. Nós já temos um portador da mensagem, eu e você, se estamos levando Jesus a sério e vivendo embaixo da sua autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A capacitação nós vimos, virá do Espírito, virá do Evangelho, da pessoa de Cristo, e virá do nosso Deus. Na força de Deus é que nós seremos testemunhas e evangelizadores. Paulo resumiu o seu ministério dizendo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11, nós continuamos persuadindo aos homens. Atos, Lucas descreve fazendo isso. Sem dúvida, os apóstolos não consideravam o uso da argumentação como incompatível com a confiança no poder e capacitação do Espírito Santo. Conversar sobre o Evangelho é dialogar, é ouvir as perguntas. Olha, eu vim aqui dizer que Deus te ama. É mesmo? Por favor, explica para mim. Olha, eu vim aqui dizer que Jesus morreu pelos seus pecados. Como? Você está dizendo que eu sou pecador? E que Ele precisou morrer? Explica isso. E os apóstolos fizeram isso com paixão. Fizeram isso com convicção. A persuasão parte desse coração que está repleto de paixão, de amor, e crendo que essa mensagem pode de fato levar essa pessoa a ter amizade e acesso à presença de Deus. Persuasão não é convencer, mas é levar as pessoas a sentirem que, se não abraçarem esse evangelho que nós estamos pregando, elas continuarão perdidas, sem esperança. Eu vim aqui insistir com você. Considere isso. Considere o Evangelho para curar o relacionamento na sua casa com a sua esposa. Considere o Evangelho para curar o relacionamento com seus filhos. Considere o Evangelho para te libertar das suas dependências de uma sexualidade desenfreada. Considere o poder do Evangelho para te libertar dos vícios, para curar as suas enfermidades. Considere. Não desista.
sermos persuasivos, sem medo de expor e debater o Evangelho, e nem fazer a defesa inteligente, sábia do Evangelho. Isso não significa que nós não estamos dependendo do Espírito, pelo contrário, significa que nós dependemos do Espírito para nos iluminar, para nos capacitar e para nos dar a palavra certa e o momento certo de calar. O caminho da persuasão deve ser honesto, franco, sábio e pertinente. Não temos nada a esconder. O desafio de revelar e tornar Jesus Cristo e sua obra conhecida e compreendida pertence a cada um de nós. Ao convidar uma pessoa a seguir Jesus, nós não podemos ser tentados a esconder o preço do discipulado. É por isso que nós temos que falar de batismo, viu, pastor? Eu não vou falar sobre batismo, sabe por quê? Porque o cara vai se expor lá, não tem que falar. Nós temos que resgatar a importância do batismo. Não é para a gente fazer escondido, não. Se pudéssemos fazer aí, né? Lá no Vitória Régia está limpo ainda, né? Só Deus sabe, né? Mas nós temos que dizer para a pessoa: olha, gente, Jesus chamou você para você se arrepender, para você crer e para você dar a sua pública profissão de fé. Ah, não, mas eu prefiro fazer escondido lá em casa. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que ir para as casas é fuga de exposição. Pelo contrário, ir para as casas, você abre o seu coração, você tem muito mais facilidade de perguntar. Aqui nós não temos como dialogar com todo mundo, mas em casa você vai poder perguntar um monte de coisa para mim, eu vou poder perguntar um monte de coisa para você. Olha, eu vim aqui preparado para o estudo, mas chega lá, tem 3 casais, os 3 estão de pé de guerra. Que estudo é que eu vou fazer? Fecha a Bíblia e fala: irmãos, onde está pegando? Vamos conversar. Vamos orar junto, vamos buscar na palavra alguma coisa que possa curar esse clima que está entre vocês. Amém. Ah, não, mas eu vim aqui, eu tenho que cumprir aqui, eu tenho que fazer isso, meditar sobre isso, E para as casas não nos esconde, para as casas nos expõe e nos leva a ter mais autoridade e mais força para nos expormos aonde Deus nos colocou como suas testemunhas. O próprio Jesus, longe de ocultar qualquer coisa, ele encorajou os seus aspirantes e seguidores para que, antes de se comprometer com ele, se assentassem primeiro e calculassem o que significava seguir. Nós temos conversa aí para um tempo. Olha, aqui diz que você tem que renunciar a tudo que você tem. Tudo? Ah, não, para um pouquinho. Que você tem que negar a si mesmo. O seu ego. O Espírito veio aqui matar isso aí. Agora você vai alimentar a presença de Deus na sua vida. Ah, não, pera um pouquinho. De jeito nenhum. Calcule. Seguir Jesus tem preço. Tem bênção. Nós temos paz, nós temos certeza da vida eterna, nós temos esperança, viva esperança, nós temos o bom conselho de Deus todos os dias, nós temos a presença maravilhosa de Jesus até a consumação dos séculos, nós temos muitas coisas, mas também há um preço a ser pago para nos identificarmos com Jesus. Jesus convida todos que queriam segui-lo, como fez durante o seu ministério público, a negar-se a si mesmo, tomarem a sua cruz e se identificarem com a nova comunidade. Finalmente vai sair o livro, já falei para vocês, né? Agora em maio, pelo Mundo Cristão, vai se chamar Os Sem Igreja, buscando caminhos de esperança na experiência comunitária. Não tem como ser sem igreja. Você pode não participar da estrutura, de uma estrutura religiosa, mas se você quiser viver como Jesus, você vai ter que aprender a viver em comunidade. Nós estamos falando, enfatizando as casas, porque nos parece que as casas vão acabar sendo, né, o reduto, né, de preservação do Evangelho no meio de uma instituição religiosa que está caótica. E aí eu quero completar um pouco a ministração do pastor Abílio com muito temor. Desde o início, Deus previu que a sua igreja viveria 2 dimensões. Na história ela seria sempre, louvado seja o nome do Senhor, a igreja triunfante. Aleluia!
mas também até a consumação do seu reino, ela seria uma igreja decadente. E essa é a realidade que nós somos chamados para viver. Numa igreja que mostra muitas vezes o seu triunfo no poder e na dependência do Senhor, daquilo que Ele fez e consumou, mas que não perde a sua característica de ser uma comunidade de pecadores, onde infelizmente o amor de muitos esfria, a apostasia se instala. E me parece ser essa visão anterior à vinda de Jesus Cristo. Não vamos nos surpreender. Agora eu vou para a igreja só tem santo. Tem corintiano também. Desculpa. As pessoas vão te abençoar, mas tem muitas pessoas que não vão trazer palavras de bênção, vão trazer palavras malditas para você, porque não estão nesse momento vivendo na dependência do Espírito e dão vazão à sua humanidade não controlada pelo Espírito. Então não se surpreenda. Na nossa caminhada vai ter muito desencanto, vai ter muita luta, vamos ter assim algumas dificuldades relacionais, mas nós temos que depender do poder desse Evangelho, que vai continuar curando, restaurando essa igreja, fortalecendo essa igreja, promovendo perdão, reconciliação, invadindo o nosso coração de compaixão, de amor, para estarmos fazendo obras de socorro, de misericórdia, para sermos sinal do reino presente em nossa época. Louvado seja o nome do Senhor. O alvo da evangelização é a conversão. E a conversão implica numa mudança radical de estilo de vida, que repercute, envolve o convertido em pelo menos 3 novas e responsáveis relações. Primeiro, relação com Cristo. Segundo, em relação com a igreja, comunidade da fé. E em terceiro, a nossa relação com o mundo. Com Cristo, com a comunidade da fé e com a sociedade. Conversão a palavra significa metanoia, mudança de mente, mudança de mentalidade. É por isso que Paulo escreve a essa mesma igreja, a igreja em Corinto, dizendo: vocês antes não entendiam as coisas do Espírito, porque elas se discerniam espiritualmente. Agora vocês têm a mente de Cristo, vocês passaram por essa transformação de mente, vocês estão entendendo agora as coisas espirituais. Vocês sabem agora quem é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vocês sabem quem é esse Deus que criou todas as coisas. Vocês sabem quem é esse Deus agora que se revelou primeiro na criação, aos pais, aos profetas, das Escrituras, e na pessoa de Jesus Cristo, a expressão exata do ser de Deus. Vocês compreendem agora a carência que vocês tinham como pecadores, a necessidade da salvação, do amor de Deus nas suas vidas. Vocês entendem agora o compromisso de vocês de serem igreja, de serem sinal do reino, anunciando o reino, pregando o Evangelho, fazendo discípulos em todas as nações. Vocês agora conseguem discernir que os seus relacionamentos precisam ser restaurados, curados na família, com as pessoas que você convive fora da sua família, na sociedade. Vocês estão compreendendo as coisas espirituais, porque vocês passaram pela conversão, pela mudança de mente. Vocês foram sensibilizados pelo Espírito Santo, que convenceu aqui cada um do pecado, da justiça e do juízo. E agora nós sabemos e conhecemos a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para as nossas vidas. Não há evangelização se nós não estamos confrontando as pessoas para mudarem a sua maneira de pensar. Olha, os seus pensamentos eram até pensamentos razoáveis, mas os pensamentos de Deus a seu respeito e ao seu futuro são melhores, mais reais e mais abrangentes. Considere as boas novas do Evangelho. Considere que Jesus veio, morreu, ressuscitou, foi assunto à direita do Pai. Aleluia. Está hoje intercedendo por mim e por você. Glória a Deus. E enfim, voltará para consumar o seu reino e colocar toda a criação e todo o seu povo redimido, como eu disse antes, debaixo definitivamente da sua autoridade. E quando nós dizemos isso, nós dizemos que Satanás também foi derrotado na cruz. E essa derrota será confirmada com a consumação do reino.
Os resultados da evangelização incluem a obediência a Cristo, como Senhor, o ingresso na sua igreja, pois pertencemos a Cristo e pertencer também ao seu povo, e chamados agora para uma vida de serviço responsável no mundo, como cristãos, como servos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.